Bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que hoje seja um dia diferente dos outros dias. Que você possa acordar com toda a convicção necessária para que você seja abençoado e vitorioso, sabendo que não há nada impossível para Deus. Ele tem o controle da sua vida e da situação. Ele jamais vai deixar que você passe por algo além daquilo que você pode suportar. Confie, porque o final das coisas é melhor que o começo. Depois de tudo isso, você verá a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Hoje é quarta-feira, 21 de junho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Jeremias capítulo 18. A partir do versículo 1 diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. A casa do oleiro. Na casa do oleiro nós somos refeitos. Na casa do oleiro nós encontramos salvação para as nossas almas. Jeremias estava em um momento de oração com Deus. E ele ouviu a palavra do Senhor que veio a ele, pedindo que ele descesse até a casa do oleiro. Na verdade, isso foi uma visão que o Senhor deu a Jeremias. Deus disse: incline-se, desça, vá até o lugar onde o oleiro trabalha com o barro. Você já foi em algum lugar onde se faz tijolos? Você já prestou atenção como é? Geralmente é feito um buraco para que os tijolos sejam feitos lá logo após queimados. O processo do barro é muito dolorido. Também como é produzido um vaso. É um processo muito difícil. Mas Jeremias disse que esse foi o mandado de Deus para a sua vida. Então ele desceu. Ele disse: eu fui até a casa do oleiro. E quando eu cheguei lá, ele estava trabalhando. Talvez você não saiba ou tenha esquecido. Deus é o oleiro e nesse exato momento, tenha certeza, Ele está trabalhando. Trabalhando para fazer de mim e de você pessoas melhores. Trabalhando para nos colocar na moldura que Ele quer. Trabalhando para dar para nós o formato que Ele desenhou. Jeremias diz que quando ele desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando em um vaso. Ele estava moldando de acordo com a sua vontade. Mas interessante, Jeremias diz que o vaso que o oleiro estava criando se estragou nas suas mãos. É possível um vaso
apenas um pedaço de barro, se estragar enquanto está sendo feito, preste atenção. Se o vaso estiver um pouco endurecido, o barro não tiver sido molhado direito, não tiver sido tratado direito, ele corre o risco de se estragar sim. Mas para ter uma moldura perfeita, o vaso precisa se render às mãos do oleiro, confiando que aquele que está preparando o seu modelo, ele é inteligente o suficiente, sábio o suficiente e tem poder o suficiente para saber exatamente qual o ponto que o vaso deve estar, a moldura, a leveza, como ele deve ficar. Se o vaso não confiar no oleiro, não poderá alcançar a perfeição. Se enquanto o oleiro estiver trabalhando no vaso, o vaso questionar com o oleiro, esse vaso corre o risco de se estragar. Esse vaso sou eu e você. Estamos sendo moldados pelas mãos de Deus. A todo momento Ele trabalha com perfeição em mim e em você, para nos dar o molde perfeito que Ele planejou para nós. Mas em certos momentos, enquanto o oleiro está trabalhando, o vaso costuma dizer: não é esse o modelo que eu queria para mim. Não são essas as curvas que eu escolhi. Não é assim que eu queria estar. Mas aí o oleiro vai olhar para você e vai dizer: quem é o vaso para que você contenda com o seu Criador? Quem é você para dizer para mim o que eu posso ou não fazer com você? Quais são as curvas que eu devo ou não te dar? Jeremias diz que o vaso se estragou, mas depois o oleiro continuou refazendo ele. É isso que Deus está fazendo comigo e com você, querido. Nós nos estragamos muitas vezes nas mãos de Deus, com a nossa teimosia, endurecendo o nosso coração e a nossa cerviz, não querendo aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Mas quando nos estragamos, aí a dor é maior, porque Ele precisa nos amassar de novo outra vez. O barro precisa ser pisado, ser amassado, para depois o oleiro começar a refazê-lo de novo. Escute, não volte atrás, não olhe para o passado, não recue do lugar onde Deus te colocou. Ele sabe exatamente o ponto do seu barro. Ele sabe a cor que vai pintar o seu vaso. Não contenda com o seu Criador. Apenas diga assim: Senhor, eu estou aqui disposto para ouvir a tua voz. Depois, Jeremias diz que ele continua escutando a palavra do Senhor. E o Senhor diz assim: por acaso eu não posso agir com vocês? Como esse oleiro fez com o barro? Vocês são exatamente isso nas minhas mãos. E algo muito interessante me diz aqui na palavra. O Senhor diz para o profeta: se em algum momento eu decretar a desgraça sobre um reino, um povo, sobre algo, se esse algo se arrepender, se essa nação se arrepender, se esse povo se arrepender dos seus pecados, eu também me arrependerei do mal que havia planejado. E eles não serão alcançados pela ruína que eu planejei. Mas da mesma forma, se eu planejar a abençoar alguém, se eu planejar derramar minhas bênçãos sobre uma nação, sobre um reino, sobre um povo, e se eles pecarem contra mim, eu também não a abençoarei, mas em vez das bênçãos, enviarei o castigo merecido. Eu entendo aqui que Deus pode ter feito N promessas a mim e a você, ou ao nosso país, ou à nossa nação, ou até mesmo à terra. E o propósito de Deus é nos abençoar. Porém, se nós fugirmos do centro da vontade do Senhor, em vez de sermos abençoados, seremos castigados. Da mesma maneira, se Deus prometeu castigo sobre uma nação, ou sobre um povo, ou sobre mim, ou sobre você, e se nós endireitarmos as nossas veredas, em vez de castigo, receberemos as dádivas de Deus. O Senhor disse claramente
Se o povo fugir da minha presença, não terá bênção, mas eu os castigarei. E se o povo se arrepender dos seus pecados, não haverá castigo, mas eu os abençoarei. É tempo de nós nos rendermos à presença do Senhor. Vivemos em um tempo onde as pessoas não querem mais ser corrigidas. Só queremos receber palavras de bênçãos, de consolo, de conforto, mas a palavra de Deus, ela exorta, ela ensina, ela corrige e ela ama. E a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele tem mais amor. Hoje é o dia de nós quebrantarmos o nosso coração na presença de Deus. Sermos não somente um pedaço de barro teimoso, que queremos fazer o próprio molde do vaso, mas deixarmos que o próprio oleiro, que o próprio Criador, o Senhor Deus, faça aquilo que lhe apraz em nossas vidas. Eu convido você esta manhã a se render, a abrir o seu coração, a se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos e andar de uma maneira perfeita diante do Senhor. Se nós nos arrependermos e se nós nos entregarmos nas mãos de Deus de todo o nosso coração, todo o mal que foi decretado sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida será quebrado. Se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele abençoará o seu povo, Ele abençoará esta nação, Ele abençoará a sua vida, sua família. Muitas pessoas perguntam, por que as coisas para mim não dão certo? Por que as coisas para mim não andam? Você já parou para pensar se você tem realmente obedecido a Deus como Ele tem pedido a você? Ou se você tem andado com dura cerviz, desobediente? Não basta somente fazer a obra. Não basta somente pregar. Precisamos obedecer. A Bíblia diz que naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja, muitos vão dizer, Jesus, deixa eu subir, deixa eu entrar. Eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei. E Jesus vai dizer, afastem-se de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Então, não adianta você fazer a obra e não obedecer, não agradar a Deus. É preferível que você obedeça e faça somente aquilo que tiver ao seu alcance, mas que você se renda completamente aos pés do Senhor, com toda a sua vida, com todo o seu ser, e Ele realizará o desejo do seu coração. Ele fará grandes coisas que você nem imagina. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer em obedecer e você verá. Tudo que você for fazer vai prosperar, porque o Senhor abençoará a tua vida. Nossa oração hoje é de arrependimento, quebrantamento, e vamos levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, eu me rendo à tua presença, que a tua vontade seja feita na minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eu quero dizer uma coisa para os ouvintes da palavra do dia. Muitas pessoas têm pedido para que a gente não pare de gravar esses áudios. Eu te prometo uma coisa. Enquanto eu viver, a palavra do dia viverá comigo. E nós continuaremos alcançando vidas, amando vidas. Precisamos ter o dom do amor. Vamos amar as pessoas independente do que elas são e do que elas façam. Um eu te amo não faz mal a ninguém. Olhe para uma pessoa, diga que você ama ela, isso não é vergonhoso. Precisamos amar como Jesus amou. E pelo amor que eu tenho a Deus, o compromisso que eu tenho com Ele e com você, que é ouvinte, missionário e intercessor da palavra do dia, nós continuaremos até que o meu fôlego de vida esteja aqui nessa terra. Um abraço. Deus abençoe você.